Bem-vindos ao debate evocativo do Dia Internacional da Mulher, organizado pela Junta de Freguesia de Alvalade. O meu nome é José Mário Silva, sou jornalista e serei o moderador da conversa. E as três convidadas são mulheres de diferentes gerações e áreas de atividade, com o denominador comum de viverem ou trabalharem todas na freguesia de Alvalade. Começo por apresentar Lídia Jorge, que é algarvia de nascimento e de coração, aliás, está neste momento no Algarve, uma das maiores escritoras em língua portuguesa da atualidade, é autora de 12 romances, além de vários livros de contos, teatro, literatura infantil, uma colaboradora assídua do Jornal de Letras, premiadíssima ao longo dos anos, sendo que a última distinção foi o prestigiado prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Vera Appleton é diretora da Appleton, uma associação cultural que gera uma galeria de arte e um espaço cultural híbrido em Alvalade, e que no próximo mês de abril celebrará 14 anos de atividade. Nas suas próprias palavras, trata-se de um lugar de experimentação e aprendizagem, preparado para receber, promover e apresentar as mais diversas manifestações artísticas contemporâneas. Por fim, mas não menos importante, Eunice Maia, que é fundadora da Maria Granel, a primeira Zero Waste Store portuguesa, ou seja, uma loja com desperdício zero, além de ser a primeira mercearia biológica 100% a granel do país. Publicou há cerca de um ano o livro Desafio Zero, em que narra a sua experiência pessoal de redução máxima do desperdício. Tem levado a cabo um projeto educativo ambiental destinado a escolas e outras instituições, promovendo hábitos e práticas de consumo sustentável. Eu gostava de começar esta conversa pela Lídia Jorge, que num dos seus últimos livros, um livro de crónicas, que leu durante cerca de um ano aos microfones da Antena 2, numa das crónicas, intitulada O Feminismo é um Humanismo, a Lídia escreveu: nos nossos dias, felizmente, um dos temas que faz mover vivamente as sociedades é a tomada de consciência, por parte das mulheres e por parte dos homens, de que a luta feminista é uma causa a favor do equilíbrio da humanidade. Eu gostava de lhe perguntar se sente que nos estamos a aproximar desse equilíbrio e de que formas é que isso está a acontecer. Em primeiro lugar, é muito gosto estar aqui neste painel, participar com as minhas companheiras e com o José Mário Silva deste debate. A pergunta é, para responder a essa pergunta, há duas formas. Uma é, se eu chamar a minha memória para ver aquilo que foi até o que está sendo, eu diria que houve progressos extraordinários e que nos estamos a aproximar muito mais do ideal de cooperação, do ideal de entendimento entre os homens e as mulheres, de uma espécie de ausência de disputa sobre aquilo que é o âmago da divisão dos dois sexos, que estamos muito mais próximos de uma partilha das tarefas, que estamos muito mais próximo, no fundo, daquilo que é considerar que as mulheres são pessoas de direito pleno, tal como os homens. E nesse domínio eu acho que nós temos dado passos gigantescos. Tenho idade suficiente para testemunhar mudanças extraordinárias que poderia enunciar mais tarde, se isso ocorrer. Se olhar para o que está a acontecer agora, eu diria que estamos muito longe de atingir esse ideal. Continua a haver uma assimetria muito grande em todos os setores, quer no entendimento daquilo que é a iniciativa das mulheres, a iniciativa privada e coletiva das mulheres. Há uma visão muito enraizada de que aquilo que as mulheres fazem é secundário. Há muito a ideia de que a mulher tem um papel decorativo, continua a acontecer, mesmo até nas artes e nas letras, quando se olha para o objeto, os objetos produzidos em si, mas na sua representação pública. Na representação pública, as mulheres ainda entram, digamos, por cotas. E por vezes ainda temos de aceitar que entramos por cotas, porque é ainda a única maneira, de facto, de aparecermos, de sermos
enfim, de sermos valorizadas. Mas, de uma maneira geral, continuam as mulheres a ser uma espécie de segundas personagens e, no ponto de vista, eu diria, doméstico e social e familiar, as mulheres chamaram a si tarefas por inteiro que os homens chamam para si como tarefas primordiais, as da valorização profissional, as de desempenho de uma atividade, mas não conseguiram ainda fazer a partilha daquilo que são as outras tarefas. E em Portugal isso é alguma coisa muito sentido, é muito visível, mas é difícil. São coisas que são difíceis, para além daquilo que é propriamente os ordenados, ou assim, digamos, para além dos elementos quantificáveis. Que também são importantes, parte, não é? Claro que são importantes e que dão um índice absoluto da situação em que as mulheres se encontram. Acho que trabalham, umas pessoas dizem 1 mês, outras dizem 3 meses, não sei, mas que trabalham por ano muito mais tempo do que os homens, isso é um facto. Agora, a minha perspectiva é que a grande assimetria se passa no plano, digamos, psicológico, se passa no plano comportamental, se passa no plano do entendimento e da estima das pessoas, dos homens e das mulheres uns pelos outros. Aí eu acho que a assimetria é muito maior e não é quantificável. Sim. Referiu que houve uma evolução, apesar de tudo, tremenda nas últimas décadas. Das memórias que guarda, por exemplo, do que era o Algarve na sua infância e do que é Portugal hoje, quais são assim as principais diferenças nesta questão da igualdade de género, do tratamento da mulher, que encontra? Ou seja, conheceu uma sociedade que era completamente diferente. Sim, era completamente diferente. As mulheres não tinham, de facto, um estatuto. As mulheres não tinham estatuto, as mulheres eram de facto menorizadas mesmo pela própria lei, não é? Quer dizer, se for ver aquilo que, portanto, todo o aparelho legal que conduzia nessa altura os direitos das mulheres, as mulheres não podiam viajar sem a autorização do marido, por exemplo? Toda uma situação, e depois havia uma outra coisa que hoje já não acontece, é que a própria Igreja Católica tinha a bota completamente colocada sobre o pescoço das mulheres. As mulheres tinham uma espécie de um dever à noite, elas tinham, digamos, tinham o dever de obediência, e isso não desapareceu, mas era tão forte nessa altura que eu não posso sequer imaginar, digamos, que mesmo as 2 companheiras que estão aqui é muito difícil de explicar como isso era, porque era uma total submissão que era otorgada eram vítimas em absoluto. Além disso, havia um outro aspecto que era uma espécie de os homens viviam num androceu, isto é, tinham reuniões só para si, viviam só para si, falavam das mulheres entre si em grupo e toda a gente conhecia a vida das mulheres através de grupo de homens que podiam gabar-se das mulheres, desfazer o seu conceito de honra, tudo isso. Mais do que isso, havia a ideia de que as mulheres não tinham honra. A honra das mulheres era alguma coisa relacionada com o aspecto sexual, mas uma mulher não tinha palavra de honra. Isto é, a palavra de honra era masculina. Era sempre masculina. Não se confiava na palavra da mulher. Além disso, havia uma outra coisa, que era a ideia de que as mulheres não tinham contenção verbal. É verdade que as mulheres são mais loquazes do que os homens, mas isso era confundido como uma incapacidade de guardar segredo, de ter capacidade de distanciamento verbal, de ter comedimento, e portanto eram tomadas, eu vou utilizar uma palavra muito feia, mas uma mulher era em princípio uma regateira.
E, portanto, os homens não podiam confiar nas mulheres porque elas eram pessoas que não tinham capacidade para se conter, portanto, para guardarem aquilo que era íntimo ou que era importante. E, portanto, havia toda uma menorização que fazia com que as mulheres investissem muito mais nos próprios filhos do que nas raparigas, do que nas filhas. E eu acho que foi a geração da minha mãe, isto é, a geração das mulheres que no princípio dos anos 50 tinham 20 anos ou assim, que perceberam que tinham de quebrar digamos, esse processo. E há imensas mulheres da minha idade que contam exatamente isso, que foram as mães que, dada aquilo que estava a acontecer no mundo, a industrialização, por outro lado, o aparecimento de métodos anticoncepcionais, também o facto de terem aparecido aparelhos como a máquina de lavar, portanto, toda a panela de pressão. Ninguém pode imaginar hoje em dia o que significou nas cozinhas para as mulheres e para a liberdade das mulheres uma coisa tão simples como uma panela de pressão. Quer dizer, foi uma altura em que houve uma mudança tão grande e as mulheres, nessa altura, acharam que não podiam deixar para trás a educação das filhas. Fizeram pelas filhas aquilo que se fazia pelos filhos. Eu sou filha dessa geração, portanto, de certa maneira, foi o início de uma transformação. Exatamente, foi o início de uma transformação. Antes de passar para a Vera, há uma outra pergunta que eu lhe queria fazer, que tem a ver com outra das crónicas publicadas no mesmo livro, que é a Teoria e Prática das Mulheres, em que descreve 4 histórias, em que todas elas em meios sociais completamente diferentes, mas em que há uma prevalência dos maus tratos, da violência e dos abusos sobre a mulher. E eu acho que é um aspecto provavelmente as outras convidadas também poderão abordar, em que tem havido avanços extraordinários em muitas áreas da igualdade de género, mas a questão da violência contra as mulheres continua a ser, basta ver as estatísticas anuais da quantidade de mulheres que são assassinadas pelos companheiros, ex-companheiros, etc. Em grande maioria são relações afetivas que não funcionaram, mas em que a violência tem um lugar e um papel fortíssimo. Como é que esta violência pode persistir? Estamos a falar do século XXI, 2021, já evoluímos em tantos campos, porque é que neste continuamos, se calhar, quase tão mal como há 50 anos? No princípio do mundo. Quase, exato, quase no princípio do mundo. É quase aquela violência bíblica, não é? Exato. Eu acho que isso tem a ver com as coisas mais íntimas da pessoa humana. E tem a ver muito, por alguma coisa o José Mário Silva fala nos companheiros, aquilo que se passa, os homens matam as mulheres e os namorados batem nas mulheres. Está muito relacionado, eu acho, com aquilo que é o par amoroso, muito. O par amoroso de uma espécie de assimetria. E acontece que quando o diálogo não se faz, eu acho que os homens exasperam e portanto, o instinto de posse ancestral, não educado, não verbalizado, acaba por irromper. E, sobretudo, a violência também acontece entre as pessoas, digamos, letradas e as pessoas cultas e as pessoas cultivadas. É transversal, completamente transversal, não é? Mas há alguma coisa que me parece que, nos relatos que eu tenho ouvido, e tenho ouvido muitos, que acontece, que é as mulheres são batidas e morrem às mãos dos homens, sobretudo quando as mulheres têm uma argumentação que os homens não acompanham. Uhum. Sentem-se quando a ultrapassados. argumentação, a fala, o diálogo, sentem-se ultrapassados. E a forma de reagirem é, de facto, pela arma mais primitiva que existe, que é a força, não é? A força acaba por se impor. Outro é uma espécie de também ciúme ancestral
de que o homem tem de ter mais prestígio e mais domínio do ponto de vista social do que a mulher. E quando as mulheres conseguem trabalhar e ganhar, e os homens não, quando as mulheres conseguem uma vitória, ou que nós chamamos uma vitória, mas um êxito na sua vida profissional, em geral as coisas começam a correr muito mal, se o homem não acompanha esse mesmo êxito. E isso cria situações tremendas. Claro que eu podia aqui enumerar várias tipologias, ainda que eu não as tenha estudado dessa maneira, mas acho que há várias tipologias que explicam, não é? Mas o que eu diria é que no par, o par humano, o par que é constituído por homem e por mulher, e que de certa forma se reproduz um pouco naquilo que é o par homossexual, em que há um que lidera e o outro que escuta e que segue, essa assimetria acaba porque é ótima e que é o que faz funcionar em harmonia esse núcleo familiar, primitivo e imenso e enorme e maravilhoso que é o casal, esboroa, essa harmonia esboroa quando esse jogo de assimetria digamos, atravessado por uma espécie de desequilíbrio. E então os homens têm à sua mão alguma coisa de importante. Aquilo, a força com que dominaram os cavalos, a força com que mataram os bisontes, a força com que, digamos, dirigiam o grupo, dirigiam as manadas humanas, essa força masculina, muscular, o próprio corpo que é maior em geral do que a das mulheres, tudo isso acaba por criar uma espécie de instinto primitivo que sufoca aquilo que devia ser um entendimento do olhar. Muito bem. Vera, se quiser comentar algumas das coisas ditas pela Lídia, também está à vontade, mas conhecendo por dentro o mundo da arte, que tradicionalmente é dominado pelos homens, como é que tem assistido à evolução do lugar, da importância, do papel das mulheres nas artes visuais, nas artes plásticas? Então vou só pegar um bocadinho no que a Lídia teve a comentar, porque acho importante falar de um outro tipo de violência que é um tipo de violência que não é físico, mas que tem acontecido muito, que acontece muito agora e que é às vezes mais difícil de denunciar e que acontece e que não é de menos, não é de menor importância. Não tem nódoas negras, não é? Não tem nódoas negras para mostrar, mas não deixa de ser uma violência forte, não é? E sinto que isso está muito próximo de nós, e se calhar tem mais a ver aí se calhar terá a ver com classes sociais, não faço ideia, mas diria que sim, em que já há um certo pudor na questão física e do bater, e então há uma violência psicológica que é tremenda e que é muito mais difícil de denunciar, e acho que é importante que as mulheres entendam, às vezes não percebem, não é? É uma coisa quase progressiva. Tem a ver com o controlo, não é? Tem a ver com o controlo. Sim, o controle do tempo. É mais silencioso. Sim, vai acontecendo e de repente as pessoas estão metidas numa situação quase descontrolada que pode dar origem, inclusive à morte, não é? De outra forma. Mas era só falar sobre isto, também acho importante realçar, que acho que é um problema muito contemporâneo, essa violência psicológica. Em relação ao que tenho assistido na arte contemporânea e no sistema artístico, do que sei, e vai em encontro também ao que a Lídia teve a dizer, porque também tenho o testemunho de artistas de outras gerações, sei que as coisas evoluíram tremendamente. Isto não tem nada a ver Portugal agora com Portugal nos anos 80, de 80 para agora, dos anos de 1980, né? Houve uma enorme evolução para o período que corre, mas eu já assisti desde que criei a Appleton Square até agora, assisto a uma crescente preocupação
do meu ponto de vista, por exemplo, a nível de programação, acho que porque as pessoas estão mais atentas, vão estar mais atentas, e há uma preocupação maior em equilibrar a programação de mulheres e homens, mas acaba por ser quase... devia ser mais inconsciente, e não é? É uma coisa que nós nos forçamos a contrariar essa tendência, porque vem de trás. O que isto quer dizer é que houve essas gerações que agora dizem que as coisas evoluíram, foram essas gerações que lutaram para que as coisas evoluíssem. Portanto, quando chegamos ao presente, ainda há muito mais homens que conseguiram fazer uma carreira nessa situação. Portanto, ainda há reflexos disso. Quando nós vamos pegar em artistas ou escolher artistas para uma exposição, aparecem-nos mais homens que mulheres. Portanto, o que não quer dizer que nas gerações mais novas isso esteja a desaparecer. Portanto, é um problema que ainda é transportado para agora, mas que começa a mudar, e essa preocupação é importante. Pronto, ainda é demasiado pensado, acho eu. Acho que será bom quando isso acontecer naturalmente, não é? Quando sentirmos que há tantas mulheres como homens a aparecerem, e mesmo até de outras gerações, mas acho que é importantíssimo que haja essa consciência, e que da parte dos programadores haja essa preocupação em equilibrar as programações. Se sentimos que de repente temos uma exposição em que estão 8 homens e uma mulher, reagir a isso e tentar alterar a coisa e tentar. E se calhar há 20 ou 30 anos ninguém pensaria sequer, não é? Ninguém sequer se não pensariam sequer. Não, se calhar era o contrário, se calhar preferiam ter 10 homens e nenhuma mulher. Exatamente. Era mesmo assim, não é? É uma coisa meio estranha. Por outro lado, se olharmos e verificamos que os artistas portugueses com uma carreira internacional mais sólida são mulheres. Isso é muito interessante. São mulheres. Vera da Silva, Paula Rego, por exemplo, não é? Helena Almeida, Lourdes Castro. São mulheres, e são mulheres maravilhosas, fortes, e eu acho que isso dá um certo gozo às mulheres, não é? Sim. E já agora, o problema é também, obviamente, de representação e de acesso ao espaço, por exemplo, de exposição, porque há critérios de escolha e os galeristas escolhem, e se calhar há um viés que leva mais a aceitar os artistas homens do que mulheres. Mas, por exemplo, em termos da arte que é feita, o que eu gostava de saber é, nas escolas de arte, à saída das escolas de arte, nos cursos artísticos, há tantas raparigas e tantos a formarem-se e a começarem a produzir como rapazes, e depois se calhar têm menos acesso, ou há também logo aí à partida uma diferença em que se calhar há mais rapazes a terem acesso a esses cursos? Eu acho que agora, como eu disse há bocado, acho que houve uma altura, sim, em que eram muito menos mulheres do que homens. Por exemplo, no tempo da Fernanda Fragateiro, todas elas comentam, as artistas dessa geração, que eram poucas, não é? Eram muito poucas. Mas eram muito acho boas. Que isso não está a acontecer agora. Eram muito boas. Sim. Acho que isso não está a acontecer agora. Acho que agora eu não tenho dados objetivos para estar a falar disto com certezas, mas do que me aparece e do que eu tenho conhecido, jovens artistas, aparecem muitas mulheres, e muito boas, com cabeças muito estruturadas, mais organizadas. As mulheres são eu tenho que ter cuidado com o que digo aqui, mas são mais... são diferentes, são características diferentes. Homens e mulheres têm características diferentes. Mas não noto que haja que me apareçam mais artistas homens do que mulheres. Acho que a situação neste momento está bastante equilibrada nesse aspecto de saída profissional e de formação. A Vera também é curadora, portanto escolhe muitas vezes os artistas que expõem, não é? E em relação a outros galeristas, porque também há gerações diferentes e há gerações de galeristas, se calhar com outra idade e que pertencem a outras gerações, nota que os próprios galeristas e curadores se têm... porque a Vera eu percebo que seja sensível à questão, mas se calhar alguns curadores e galeristas homens seriam menos. Acha que também há uma evolução, ou seja, os galeristas e curadores mais novos estão mais atentos e têm menos preconceitos machistas, sexistas?
Acho que sim, acho que é uma área onde inevitavelmente tem que estar, não é? Estamos a falar da área artística, em que é uma área que menos, se calhar, eu não queria usar, é uma área tradicionalmente mais refletiva sobre estes assuntos, não é? Sei lá, se calhar na área da gestão tudo será diferente. Eu acho que naturalmente nesta área, se um programador, eu nunca me intitulo curadora porque não tenho formação em curadoria, Mas programadora, mas programadora, ok. Acho que um programador que não esteja atento a isso vai ter um problema, quer dizer, é impossível não estar atento a isso, porque está dentro de um sistema artístico que é bastante ativo em relação a este assunto. Eu acho que é mesmo, é uma realidade profissional em que isso é muito, é um assunto, não é? É um assunto e é um assunto que está em cima da mesa. Por isso, mesmo que haja essa tendência para esquecer o assunto, porque eu acho que não é proativo, neste momento eu acho que proativamente não há um programador que diga que quer mais homens que mulheres, não pode acontecer, acho inaceitável. Mesmo que aconteça de tal maneira inconsciente, as pessoas vão sendo chamadas, vão sendo alertadas para o assunto permanentemente. Portanto, eu acho que na realidade em que eu trabalho, é quase impossível não ter atenção a isso neste momento, e não está a acontecer. Eu acho que cada vez mais há uma atenção, há um cuidado, e também aparecendo cada vez mais mulheres jovens, caminhamos para ter cada vez mais mulheres a expor, portanto a coisa naturalmente está a compor-se, parece-me. A Eunice é a mais nova das três, sente que já cresceu numa geração mais consciente do que é a igualdade de género e de como é que a igualdade de género pode contribuir até para o avanço social. Queria começar por agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade para poder estar neste painel tão inspirador, com figuras que eu admiro tanto e há tanto, e por isso muito obrigada. E em relação à pergunta, eu devo dizer que sinto o privilégio, de facto, de poder, na primeira pessoa, constatar precisamente esse avanço. Isto porque venho de uma família fortemente matriarcal e assisti ao exemplo das mulheres da minha família, quer do lado paterno, quer do lado materno, a essa luta também pela igualdade, pelos seus direitos. Eu sou, por exemplo, a primeira neta a ter acesso ao ensino superior e acho que isso é bem a prova de avanço e de progresso. E por outro lado também, em relação ao nosso projeto, à Maria Granel, que é resultado de um sonho a dois, meu e do meu marido, a verdade é que eu sou o rosto, é verdade, e eu diria o coração deste projeto com propósito, mas que efetivamente é resultado de um sonho a dois, e acho que é também um bom símbolo deste acesso e deste progresso. Por outro lado, enquanto, digamos, ativista ambiental, acho que é muito importante referir que as minhas grandes inspirações e o motivo para o meu despertar ambiental e para a minha transição ecológica terem acontecido foram precisamente mulheres. A Bia Johnson e em Portugal a Ana Pego, autora do projeto Plásticos Marítimos. Portanto, sem dúvida, acho que represento precisamente esse progresso e a evolução no que diz respeito aos direitos das mulheres, sim, e à igualdade. Em 2019 recebeu o prémio Terre de Femme da Fundação Yves Rocher, que reconhece todos os anos mulheres que se destacaram pelo seu trabalho para a preservação da biodiversidade. E já referiu aí outros nomes de mulheres que também que a inspiraram. Haverá maior sensibilidade para estas questões, não só ambientais, mas até da redução do desperdício por parte das mulheres? Eu acho que é uma discussão muito interessante, sem dúvida. Quando falamos de justiça climática e de alterações climáticas, nós temos sobretudo de falar de justiça social e de igualdade, e portanto estamos sempre a falar... No fundo, estes problemas todos
cruzam-se, não é? Exatamente. Estamos sempre a falar de dimensões que são complementares e de uma luta que é urgente que aconteça e que está a decorrer no terreno. Isto porque precisamente as alterações climáticas vêm a expor e vêm mostrar de forma ainda mais clara as consequências do agravamento das assimetrias. A Lídia falava há pouco da panela de pressão como um símbolo, e eu lembrei-me imediatamente, por exemplo, e é curioso porque nós hoje falamos sobre o impacto do plástico descartável, e os descartáveis em determinado momento da nossa história foram fundamentais para a emancipação da mulher. Estou a pensar, por exemplo, do ponto de vista menstrual, e como hoje nós falamos de menstruação sem desperdício, mas temos de assegurar no mundo que é pleno de assimetrias, em primeiro lugar o acesso a produtos menstruais, porque precisamos antes disso de garantir esse acesso e depois de garantir de facto o acesso a uma menstruação sem desperdício. Portanto, é um privilégio falar de menstruação sem desperdício quando há pessoas no mundo que não têm sequer acesso a produtos menstruais e que são inibidas, por exemplo, de frequentar a escola porque estão menstruadas. Então há toda uma outra discussão que é necessário fazer, e estamos sempre a falar efetivamente de direitos humanos e de igualdade. No âmbito do Prémio Terre des Femmes, eu conheci projetos inspiradores, mulheres que estão a transformar o mundo, e acho que é extremamente representativo desta luta serem mulheres que mobilizam a sua comunidade e que fazem a diferença na comunidade. Acho também que devemos sublinhar como, de alguma maneira, até do ponto de vista ancestral, a mulher assegura a continuidade de uma série de práticas que são práticas sustentáveis. E quando falo nisto, falo, por exemplo, da relação da mulher com a água, a recolha da água, da relação da mulher, por exemplo, em relação à temática do desperdício alimentar, e lembro mais uma vez da ancestralidade, que é o cuidado para não desperdiçar, o aproveitamento integral dos alimentos. Então, sem dúvida que imediatamente convoco também a noção de ecofeminismo e da conexão da mulher com a natureza, e também do contraste entre este paradigma da abundância que eu associo imediatamente à mulher e a nossa desvinculação por meio de um regime ou através do patriarcado, a nossa desvinculação em relação à natureza e a passagem para um paradigma de consumo e de consumismo e, portanto, da extração, de produção e de descarte, e como tal também, aliás, tendo como resultado uma crise do lixo, que é aquilo que temos hoje. E, portanto, eu acredito muitíssimo e curvo-me perante os exemplos destas mulheres que nos fazem repensar este paradigma do descarte e que nos conduzem a um paradigma da abundância. E é curioso verificar que mesmo na geração seguinte, ou nas gerações seguintes, nas gerações que têm hoje 14, 15, 16 anos, se vê muitas raparigas a chegarem-se à frente nestas lutas climáticas. O exemplo mais paradigmático será a Greta Thunberg, não é? Que se tornou uma figura mundial, aparece na capa da Time, mas em todo o lado, em Portugal eu conheço algumas, a Alice Gato, por exemplo, e que são raparigas que estão elas próprias a mobilizar a comunidade escolar, a organizarem as greves climáticas e que de certa maneira estão a ser empoderadas, como se diz, é um palavrão que agora é muito em voga, mas se calhar há 20 ou há 30 anos, quando eu era adolescente, a maior parte dos rapazes, ou dos alunos que se mobilizavam eram rapazes, e agora eu vejo muito mais raparigas. Isto também é importante, sobretudo nesta fase da adolescência, que é essencial para determinar e para a formação da personalidade, dar essa força e ver raparigas que de facto chegam à frente e que se mobilizam. Sim, sem dúvida. Nós trabalhamos, por exemplo, não só, mas também
com escolas, com o nosso programa educativo ambiental, o nosso programa Zero, e é precisamente essa a realidade também que encontramos na nossa experiência. Temos equipas dentro da comunidade escolar que se organizam e, mais uma vez, voltamos a falar de um paradigma que é bem diferente e que é um paradigma tendencialmente de colaboração e já não de competição. E essa colaboração, essa rede nas escolas é especialmente trabalhada por mulheres e por jovens ativistas que têm vindo cada vez mais a fazer da sua voz um veículo de transformação do mundo. E sinto muito isso, tenho um privilégio enorme de ver no terreno a acontecer, inclusivamente também com as minhas alunas, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista dos direitos de forma mais lata, usarem a sua voz como um poderoso veículo de transformação e a serem efetivos agentes transformadores no mundo. Isso é extraordinário, deixa-me profundamente esperançada e otimista. Era isso que eu ia perguntar. Elas são jovens agora, 15, 16 anos, daqui a 10, 15 anos serão mães também, formarão as gerações seguintes. Acha que estes sinais que vai encontrando lhe dão esperança de que este problema do desperdício, o problema da poluição do plástico não se vai resolver em 5, nem em 10, nem em 15 anos, nem as alterações climáticas, tudo isso são problemas que vamos ter que arrastar durante décadas, mas se não começarmos a fazer alguma coisa já, imediatamente, então é que está tudo perdido. Mas sente que esta nova geração, de facto, já mostra uma força e uma ação que permitem ter pelo menos esperança de que daqui a 20, 30 anos as coisas comecem a melhorar? Sim, nós tendemos a olhar para o problema com esta sensação de que ele se vai arrastar. Eu digo isto de forma muito categórica, porque sinto essa urgência. Não se trata já de tentar crescer, trata-se efetivamente neste momento de sobreviver, da nossa sobrevivência, não da do planeta, porque o planeta já passou e já sobreviveu muitas vezes, portanto trata-se da nossa sobrevivência considero que sem dúvida que estas figuras estas jovens ativistas estão também a usar toda a sua rede de influência, acho que também tiram partido do acesso à informação, tiram partido de várias plataformas, como ninguém, e portanto, mesmo num cenário, por exemplo, de pandemia, nós tivemos as greves climáticas a acontecer digitalmente, é precisamente também a tecnologia ao serviço da luta climática. E sem dúvida isso enche-me de esperança e esta tem de ser efetivamente a década da ação, que é decisiva. Muito bem. Lídia, a Lídia também visita muitas escolas como escritora e contacta com os alunos e já o faz há muito tempo e fala dos seus livros e das obras de outros escritores. Tem notado também nos jovens que vai encontrando uma evolução, alterações, mudanças, ou que experiência é que tem desse contacto com os adolescentes? Olha, eu tenho uma experiência que tem grandes oscilações. Há dias em que volto para casa com a ideia de que só posso ter esperança, por contacto com grupos de jovens que são absolutamente maravilhosos, que têm uma sensibilidade não só nestas questões que estamos a falar, de relação entre as pessoas, entre os homens, as mulheres, tudo isso, mas também em relação àquilo que é o planeta, em relação ao respeito que se tem de ter pelos outros seres da criação. E sinto isso como, digamos, volto para casa com uma alegria muito grande. Outras vezes sinto o contrário. Depende muito dos sítios, depende muito dos grupos. Se eu posso fazer uma espécie de síntese, eu diria que a situação está caminhando com uma grande assimetria e eu receio, é aí que o meu receio é que haja grupos pequenos, muito ativos, que nos dão a ilusão de um grande progresso e, entretanto, há grupos imensos
que não estão inscritos em nada e que estão criando situações de grande retrocesso. E acho que esta divisão do mundo, desta maneira, eu leio-a não só neste aspecto que nós estamos aqui a tratar, mas um pouco de em todos os níveis, inclusive no nível político, das relações políticas, o desequilíbrio extraordinário que está a acontecer na Terra, na política internacional. Não é fugir do assunto, mas lembro-me que no princípio antes até do princípio deste século, eu lia livros sobre o futuro, muitos daquela coleção Salvate, e aquilo que se dizia era que de facto iria haver um mundo ideal. Não aconteceu, mas havia outros estudiosos que viam o contrário, que anunciavam figuras extraordinárias que iriam aparecer e que dominariam o mundo. Ideias arcaicas que viriam sobrepor-se às ideias de progresso, ideias de regresso atrás da magia que iriam sobrepor-se às questões da lógica. E neste momento olhamos para o mundo e, para além de todos os aspectos positivíssimos de que fala a Eunice e de que fala a Vera, eu acho que nós temos de ter a consciência de que existem travões a fundo em relação a este nosso movimento, porque o José Mário está a falar aqui com 3 mulheres esperançosas. Basta ouvir a fala de todas para perceber que nós somos pessoas, as 3, digamos que acreditamos na parte positiva das coisas, acreditamos que a luta transforma, acreditamos que as pessoas nascem para ser melhores e não piores. Porém, é preciso sermos realistas. Existe um movimento que é retrógrado, que é como se na modernidade mais progressiva e mais avançada se criassem cavernas profundas que vão ao mundo dos trogloditas. Troglodita significa precisamente aquele que vive nas cavernas, não é? E hoje basta nós olharmos para o que se passa em toda a parte, não é preciso irmos para os Estados Unidos, que é o cúmulo atual de tudo isso, que nos faz espantar imenso, como aquilo que se está a acontecer na Europa, em que se vê as jovens que se manifestam absolutamente por nada, que são negacionistas, que não querem nada, que não têm intenções nenhumas, que fugiram à escola, que não há escola nenhuma que os agarre, que não leem os últimos momentos, as últimas reflexões sobre a ideia de que o coeficiente de inteligência nos últimos 20 anos desceu, e que isso tem a ver com a falta de leitura. Porque as pessoas, os jovens não têm mais capacidade para utilizar os instrumentos gramaticais que traduzem a opção, o optativo, aquilo que é adversativo, não têm. Portanto, tudo é no presente, sim ou não, e não têm sofisticação nenhuma. Ora, essa falta de sofisticação vai responder àquilo com que nós começámos este encontro. A falta de sofisticação verbal diminui o diálogo. A diminuição do diálogo promove o gesto. A promoção do gesto promove a violência. E isto é alguma coisa que nós temos de compreender que há que fazer uma espécie de movimento fortíssimo para a leitura, para a criação da responsabilidade individual para os outros, não só por si, mas também pelos outros. É preciso perceber que a criação da subjetividade é alguma coisa absolutamente fundamental. E eu acho que nas próximas décadas é impossível que os governos, sobretudo eu penso nos governos europeus, não entendam que retirar a capacidade da criação da subjetividade sofisticada é o mesmo que tirar leite às crianças. Equivale a tirar vitaminas, equivale a tirar a fruta, equivale a tirar os bens essenciais. Isto é absolutamente fundamental. Não é? E por isso, a resposta que eu tenho para o José Mário é esta, é que eu vejo com uma grande alegria haver grupos de rapazes e raparigas, ou de raparigas e rapazes, a ordem é arbitrária, de jovens, não é? Que
eu estou convencida que serão grandes líderes, que serão pessoas que se estão formando num outro tipo de fraternidade que as pessoas que vieram a seguir à minha geração, que são a geração, sobretudo, de José Mário Silva, sabe, que é uma geração profundamente educada para vencer individualmente, para o individualismo, a luta individual, a ideia liberal que se fundamenta no êxito pessoal, só do êxito da pessoa, apesar de ter outros aspectos extraordinários e positivos, mas essa ideia de que o que interessa é que eu seja capaz. Muitas vezes, ser capaz, o próprio, significa fazer incapacitados à sua volta. E, portanto, hoje eu estou convencida, com as lições que estamos a ter neste momento, inclusive com a pandemia que nós estamos a atravessar, com os perigos digamos, de uma espécie de selvageria social que está acontecendo, que é impossível a geração das minhas netas, a geração dos filhos, dos vossos filhos, não ter uma consciência muito mais forte de relação entre homens e mulheres, de relação entre a família, de relação social e, sobretudo, de qualidade humana de pessoas que são capazes de introspeção, que são capazes de perceberem que viver com capacidade de se imaginar o outro, de criar alteridade, é alguma coisa absolutamente fundamental. Que a arte faz. Que a arte é o processo mais importante que acompanha, evidentemente, todos os outros tipos de movimentos que são englobativos, associativos, de relação com a natureza e com a criação do mundo, mas eu tenho a ideia de que a arte, sendo precisamente o espaço da filosofia não dominada, da filosofia espontânea do que vai no interior, permite essa capacidade de viajar para dentro dos outros e de imaginar, sempre quando se diz eu, é um eu que também é um tu. Isso acho que é absolutamente fundamental. Vera, pegando nesta visão da arte que a Lídia nos deu agora, também acredita neste papel formativo dos indivíduos. Os espectadores da arte também são indivíduos, não é? E a arte pode transformar de muitas maneiras, mas no papel que a arte pode ter na melhoria destas questões todas de que temos estado a falar, não só da questão da condição da mulher, mas até dos problemas ecológicos e sociais que o mundo atravessa. Eu acho que a arte é um lugar para isso, é um lugar de liberdade onde há espaço para tudo, e por isso é que há bocado eu dizia que a questão do feminismo, quer dizer, é impossível que os agentes da arte, à parte dos artistas, não é? Tudo o que rodeia os artistas, não preste atenção ao assunto que é tema artístico, e o feminismo é um tema artístico. O artista vive do tempo que o rodeia, não é? O artista cria de acordo com o seu contexto. Portanto, eu acho que a arte é exatamente isso, é como a Lídia diz, eu acho que é o espaço fundamental para que todos esses ideais e todos esses nossos objetivos generosos e otimistas se consigam transmitir, não é, de certa forma, e onde existe essa subjetividade, não é, que é tão importante para as novas gerações, e, portanto, acho que o papel da arte, da cultura, tantas vezes desprezado, tantas vezes incompreendido, é absolutamente fundamental para a nossa sociedade. E acho que, falando desta geração, acho que a geração dos nossos filhos tem isso, tem uma atenção maior para estes temas. Acho que isso é inevitável, porque são temas muito, muito, muito atuais, e eu acho que nesse aspecto a escola passou-lhes coisas que não passou, por exemplo, à minha geração e à nossa geração, mais
todas, de todos nós, e portanto sinto essa diferença, mas concordo também com o que diz a Lídia, que há movimentos paralelos perigosos, e há esta falta de... esta ansiedade pela rapidez da informação, esta coisa do momento e a falta de leitura. Acho também importante reforçar isso, que é uma coisa que me preocupa a mim muito enquanto mãe, também, que é assistir ao desinteresse pela leitura, à falta de hábito de leitura, mesmo vivendo eu rodeada disso e tendo sido eu criada por dois pais que eram absolutamente ávidos de leitura, custa muito ver na geração seguinte esse desinteresse. E, portanto, acho que a leitura, as artes visuais, tudo isso tem papel fundamental, e fundamental de alerta, e porque é aí que nós encontramos o nosso tempo, o reflexo do nosso tempo, e da maneira mais livre e mais inspiradora podemos encontrar, julgo eu. Se cabarelho um bocadinho. Não, muito bem. Eu queria, se calhar, só, e para concluir, a Eunice já disse que é professora, e já todos aqui falámos da importância não só da cultura, mas da leitura e da educação. De que forma é que, no seu trabalho como professora, não sei de que disciplina será, mas já me vai dizer, de que forma é que consegue, para além dos objetivos curriculares que obviamente tem que cumprir, consegue transmitir esse seu lado ativista e de empenho e de ação aos seus alunos? E como é que eles respondem, e como é que, só para também voltarmos, se calhar, a uma nota mais otimista, como é que isso lhe permite ver o que pode ser o futuro? Eu sou professora de português. Português. Então pronto, então aqui junta-se tudo, junta-se a Lídia e já lemos, obviamente, Lídia Jorge também nas nossas aulas de literatura, e por isso ainda maior a honra poder estar aqui. E sem dúvida a literatura é o lugar da empatia, do sonho, e também, sem dúvida, o principal veículo de transformação do mundo. E por isso ler os textos, trazer o mundo para dentro da sala através desses textos, acho que é precisamente um dos caminhos para agir e para fazer a mudança acontecer. E aquilo que procuro, enfim, estou a falar, fico sempre muito atrapalhada quando falo no meu caso pessoal. A verdade é que durante muito tempo os meus alunos não sabiam sequer da minha outra vida para além da escola, mas é impossível não trazer esse universo para a minha profissão enquanto professora, porque sinto essa enorme responsabilidade e tenho essa percepção de estar junto de uma geração que recebe o mundo do nosso lado como legado, e que é um mundo que nós estamos a pedir emprestado precisamente a esta geração. E a literatura é o principal veículo de transformação, porque lhes abre as portas ao mundo, e porque é o território também do real e da utopia. E procuro fazer o cruzamento, precisamente, entre o olhar dos nossos escritores, também a importância da história e daquilo que trazem para o texto, e depois a ponte com o presente e com o futuro, sem dúvida. Muito obrigado. O 8 de março foi instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas. Passados 46 anos, é evidente que ainda há muito por fazer nas questões de igualdade de género. Há um longo caminho pela frente, portanto, muitos 8 de março virão, mas foi um privilégio conversar com as três e partilhar ideias de gerações e de áreas tão diversas, mas com muitos pontos em comum, e espero que muitos 8 de março venham, e sempre
um bocadinho mais perto da esperança e desse sonho de que a Eunice agora falou. Muito obrigado a todas. Obrigada, José Mário. Eu não agradeci quando comecei a falar. Não, mas... Já estávamos a falar há algum tempo, mas fica registado o agradecimento. Queria agradecer muito o convite também, e foi um privilégio falar convosco, os três, que muito também obrigado. admiro muito o vosso trabalho e acompanho todos, e não queria deixar de agradecer realmente. Muito obrigado, às três. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Adeus. Obrigada.